Essa história poderia ser um drama policial, um documentário ou até uma história de amor. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, na Lucroterapia, é uma história sobre uma visão empreendedora. Aqui a gente precisa começar do início para entender exatamente onde a gente quer chegar. A nossa mentorada de hoje, que eu vou contar a história, ela começou lá na sua infância praticamente. Vinha de uma família muito humilde e ela precisava trabalhar. E nesse primeiro momento a tia dela deu uma oportunidade para ela trabalhar como camelô, ali na região da Sé. Uma prática comum para quem vive em São Paulo, né? Hoje é uma coisa que não tem tanto como tinha antigamente, mas antigamente, quando a gente andava no centro de São Paulo, a gente via muitas pessoas com barraquinhas ou até uma estrutura menor, né, com produtos no chão, vendendo como camelô. E a história dessa mentorada começou nesse formato. Aí ela me contou que num dado momento a tia dela saiu de férias e ela teve a oportunidade de ficar cuidando da barraquinha, né? Assim, ela falou exatamente com essas palavras: cuidar da barraquinha da tia dela. E foi ali que ela foi picada pela veia do empreendedorismo. Ela começou a ganhar um dinheiro, né, um dinheiro que para ela, naquele momento, era um dinheiro muito bom, era um dinheiro interessante, né, que faria com que ela pudesse comprar coisas que antes ela não poderia. E nessas férias da tia dela, ela começou a empreender e viu que aquilo era bom, que aquilo poderia mudar a vida dela. Foi isso que ela vislumbrou nesse primeiro momento. Só que aqui, aquele trabalho ali na rua, né, como camelô, ele oferecia alguns riscos, né? Então, quais eram os riscos? Primeiro, era uma exposição à chuva, ao sol, enfim, uma mercadoria sempre exposta a tudo isso. A gente sabe que tem um risco de durabilidade. E para quem não conhece também o centro de São Paulo, né, estar trabalhando nas ruas do centro de São Paulo, hoje muito mais, mas sempre foi um pouco perigoso, né? Sempre teve um risco até de roubo mesmo. E além de tudo isso, ainda tem o risco do rapa, né? Porque era uma atividade que não era uma atividade legal, né? Não poderia fazer isso, e ela sempre tinha que ficar recolhendo mercadoria e correndo risco. E em muitos momentos ela até perdia a mercadoria dela e o prejuízo ficava todo com ela. Foi aqui que começa um pouquinho da história de amor dela, né? Então, ainda na rua, trabalhando na região da Sé, ela conhece o que viria a ser o seu futuro marido, que era um policial na época, né? E ela me contou essa história, e eu tô querendo trazer essa história para vocês, que realmente eu achei muito interessante. Então ela, na figura de camelô, empreendedora, era uma contraventora, e ela conhece nas ruas de São Paulo o que viria a ser o seu marido, um policial que tinha por missão, né, combater a contravenção. Incomodada com isso, né, com o fato de sempre perder a mercadoria ou de estar exposta a roubo, a chuva e o sol, essa empreendedora começou a pensar um pouco mais, né, fora da caixa, né, o que costuma se dizer. Então ela começou a pensar: o que eu posso fazer com isso, uma vez que gostei de empreender, gostei de vender o que eu vendo, ela vendia roupa, gostei de trabalhar com essa mercadoria, por onde eu posso ir? E nesse momento ela começou a pesquisar. Começou realmente a pesquisar outros canais de venda, o que não é nada diferente do que você tem que fazer todos os dias hoje. Vejo muita gente reclamando que o marketplace me cobra muito, enfim, mas pouco faz para buscar novas opções de canal. E foi exatamente o que ela fez. Ela não se acomodou, né, no fato de aquele canal dela ser um canal que oferecia muito risco, que era vender nas ruas de São Paulo, e começou a buscar outras opções. Nesse momento ela descobriu o Facebook, né? E o Facebook oferecia uma venda muito mais segura, né? Onde ela conseguia propagar o material dela para mais pessoas e ela estava dentro do conforto do lar dela. E sempre que alguém comprava, ela entregava lá no Facebook. Isso de fato mudou, né, o jogo para ela. Ela conseguiu sair das ruas e passar a vender no Facebook, mas eu acho que, não sei se ela percebeu isso na época, mas quando eu olho para trás e conto essa história dela, eu vejo que sair desse físico arriscado para um online é muito mais do que vender no Facebook, né? A visão que ela teve de que a internet seria o futuro do negócio dela mudou a realidade, né? Então ela começou a vender no Facebook, e do Facebook para vender em marketplace foi muito mais simples, porque ela já entendia esse jogo. E não só entendia o jogo da internet, entendia o jogo de que ficar vendendo em apenas um canal
vai sempre me oferecer algum risco esse que eu não quero me expor. Por quê? Porque eu sou uma empreendedora, vivo de comércio e eu quero estar aonde eu preciso estar para vender o meu produto e obter os melhores lucros. E aí, caminhando um pouco nessa história, esse momento onde tanto quanto o laço de empreendedora quanto o laço afetivo vai aumentando, E ela foi crescendo tanto como empreendedora, como aquele relacionamento com o policial foi crescendo, E aí eles se casaram, eu não sei exatamente em que momento da história eles se casaram, eu sei que hoje eles são um casal e passaram a empreender juntos, Inclusive ele deixou a polícia para trabalhar com ela nesse empreendimento dela de vender roupa. E hoje eles contam com uma estrutura muito maior, eles têm um galpão que eu mesmo visitei esse galpão deles, O casal trabalha, eu acho muito legal porque ela continua com a veia de comerciante e ele trouxe toda a disciplina que um policial precisa ter para organizar os processos da empresa. Hoje eles vendem muito mais do que vendiam antes, vendem no Mercado Livre e já estão pensando no próximo passo, que é o passo de profissionalização da empresa, construção de marca, criação de site, para também não ficar refém somente de um canal de venda que é o Marketplace. A conclusão que eu queria trazer para vocês aqui é a reflexão, é que imagina que uma pessoa ela sai de camelô e a partir de uma visão de empreendedorismo ela se torna uma empresária. O que eu quero trazer para vocês como reflexão é o que vocês estão olhando para frente? Como vocês estão olhando o negócio de vocês no futuro? Você pode hoje estar muito acomodado numa situação de vender em 1, 2, 3 canais que você faz, Seja ele no físico, seja ele no Marketplace ou até no seu canal do site. Mas o que você está vislumbrando para frente? Como é que você está enxergando o próximo nível do seu negócio? O que você tem feito para evitar o rapa tomar toda a sua mercadoria, E aí cada um tem o seu rapa, Cada um tem a sua história. Essa reflexão você deve fazer todos os dias e aqui no Lucroterapia eu sempre vou trazer uma história nova e inspiradora para que você aplique no seu dia a dia e tenha melhores resultados. Afinal, o lucro é o objetivo de toda empresa, mas os meios para se chegar no lucro é o que a gente precisa cuidar todos os dias.